Boa noite a todos, graça e paz. Quero falar hoje sobre o animal de estimação do profeta. Estamos numa época em que acredito que mais do que nunca, pelo menos na sociedade ocidental, vemos pessoas se relacionando com animais de estimação. Basicamente gato, cachorro, mas tem outros animais de estimação. Tem gente que tem até cobra como animal de estimação. E aí, dando uma olhada aqui no texto bíblico, eu quero ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, né? Creio que nesses dias que estamos vivendo, muita gente decepcionada com relacionamentos humanos e todo o sofrimento que pode advir daí, preferiam adotar como companheiros de caminhada na vida animais. E graças a Deus por isso, porque alguns não suportariam a vida se não fosse a presença desses animais de estimação. Então, aparentemente é um assunto prosaico, mas nada que está na Bíblia é sem importância. E aí eu quero falar a respeito de Números capítulo 22 e o animal de estimação do profeta Balaão. Eu chamo Balaão de profeta, não de falso profeta, porque acredito que Balaão era realmente profeta. Não era um falso profeta. Mas a sua queda, a sua derrota, foi em virtude daquele probleminha de amor ao dinheiro, né? O Novo Testamento fala em 3 textos a respeito de Balaão. E em um dos textos diz que Balaão amou o prêmio da injustiça, ou amou o galardão da injustiça. O que significa que ele amou o dinheiro. Então o problema dele, o problema do profeta, é um problema de amor. Só que um amor endereçado à pessoa errada, né? A Bíblia diz para nós amarmos a Deus e ao próximo, e o Balaão amou o dinheiro. Mas nessa história tão interessante de Balaão, do profeta, a sua importância é atestada no Novo Testamento por essas 3 referências. Na segunda carta de Pedro, Judas e Apocalipse. E aí, como vou falar mais a respeito do animal de estimação, que era uma jumenta, ou uma mula, ou uma burra, né? A tradução mais comum é jumenta, né? A jumenta de Balaão. Parece até sem importância, mas quero lembrar que a jumenta ou o jumento tem muita importância na Bíblia. Porque só lembrar um texto de uma profecia messiânica em Zacarias 9:9, que eu vou até ler agora. Zacarias 9:9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Algumas traduções no lugar de pobre traz humilde, outra manso. E eu gosto muito dessa tradução pobre porque ela atesta que Jesus era pobre. E aqui também sobre um jumento, filho de jumenta, algumas traduções trazem assim, filho de um animal de carga. Ou seja, o fato do Messias ter entrado em Jerusalém montado num jumentinho, filho de animal de carga, atesta a sua pobreza, porque se o animal era de carga, não era para transportar seres humanos, né? Era para transportar carga.
acredito só o pobre que poderia usar um animal de carga para transporte de montaria. E depois disso aqui se cumpre em Mateus capítulo 21, que só Mateus disse que era uma jumenta e um jumentinho, para seguir aquela visão de Mateus, que apresenta tudo em dose dupla, tipo assim, a porção do primogênito era uma porção dupla, né? Mas vamos aqui ao texto. O que o texto tem nos ensinar sobre animal de estimação. Números capítulo 22, eu dou por entendido que todos já sabem o contexto, porque eu quero me focar mais no animal. Então diz assim, Números 22, 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Então ele foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu. A ira de Deus se acendeu porque ele se ia. Né? E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 dos seus servos com ele. Então nessa caminhada aí que Balaão fez, ele ia acompanhado de 2 servos, pois assim, criados ou escravos, né? E ele ia montado na sua jumenta. Então a jumenta, o animal de eu quero crer que essa jumenta não era somente um animal de carga, era também um animal de estimação. Podemos traçar esse paralelo aqui, porque não consta na Bíblia que Balaão tivesse família, no sentido de ter mulher ou filhos. Provavelmente ele era uma pessoa solteira. Então a companhia dele, naturalmente, era essa jumenta aí, que era também um animal, era sua montaria. E aí diz aí, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Então veja só que o anjo do Senhor estava postado à frente de Balaão, nessa caminhada aí, e por causa da ira de Deus, né? A ira do Senhor, a ira de Deus, o anjo estava com a espada desembainhada na frente de Balaão, pronto para matá-lo. E, apesar dele ser profeta, e depois a gente vai ver quando ele profetiza para Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, ele fala várias vezes, fala o homem que tem os olhos abertos. Esse aqui, nesse caso aqui, ele estava cego, né? Ele não via o anjo com a espada desembainhada na frente dele. Então é assim, bom refletir, porque nós estamos numa sociedade que tende, pelo menos a ocidental, a só acreditar no que vê, né? Influência do doutrinamento e de tudo mais que fomos nos tornando, na medida que alguém foi nos manipulando a mente, lavagem cerebral, para nós só crermos naquilo que vemos, quando na verdade a Bíblia atesta que tem muitas realidades invisíveis que o ser humano não vê. Era o caso aqui. Só que a jumenta, ela viu, né? A jumenta viu o anjo do Senhor, com a espada desembainhada e tudo. E nesse texto nós podemos aprender várias coisas sobre os animais. Será que os animais, eles são capazes de ver coisas que nós não vemos? É possível, né? Nesse caso aqui, a jumenta estava vendo o anjo, e o Balaão não estava vendo. Eu acho esse texto um pouco parecido, tem algum paralelo com a questão lá do Jardim do Éden, quando a serpente, a mais astuta das animais do campo, falou com Eva. Eu sempre digo que não sei por que a Eva não se assustou ver um animal falando, mas aqui, pelo visto, Balaão também não se assustou quando a jumenta falou, né? Então diz aqui, e aí, a primeira, né, vez que é aqui, Balaão espancou a sua jumenta. Observando esse texto e observando também os animais,
Eu sempre tive animais de estimação, mas no meu caso era cachorro e gato, né? Ainda hoje temos cachorro e gato em casa. Observando o seu comportamento, acredito eu que os animais têm algum nível de inteligência. Eles não são totalmente desprovidos de inteligência, antes pelo contrário. Às vezes eles têm muita inteligência, só que Deus os privou do dom da fala. Eles não falam. Ele não pode expressar os seus pensamentos, mas ele tem algum nível de inteligência, claro que tem. Tanto é que os animais podem ser adestrados, como os seres humanos podem ser educados. E o Balaão aqui, a primeira reação dele, ao ver que a jumenta não fazia a sua vontade, foi espancá-la, né? Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Às vezes eu penso assim, quantas vezes nós não somos injustos com os animais ao espancá-los por alguma coisa que eles estão vendo. E no caso aqui, a jumenta, com o nível de inteligência que ela tinha, ela entendeu que um perigo ameaçava talvez a ela e ao seu dono também. Ela mostrou um nível de inteligência, então ela agiu para proteger o seu dono aqui. Mas ele, sem entender, espancou a jumenta. Aí prossegue o texto. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Então, a jumenta, mais uma vez, mostrando a sua inteligência, ela recusou-se a avançar, porque via o anjo uma atitude ameaçadora com a espada na mão à sua frente. E aí, quando ela se apertou contra a parede, ela apertou o pé de Balaão contra a parede, e diz aí, por isso tornou a espancá-la. Então, pela segunda vez, o Balaão espancou a sua jumenta. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse texto ele é muito importante, porque às vezes eu fico pensando, quantas vezes o caminho que nós estamos seguindo não agrada a Deus? Se nós fôssemos estudar o contexto, iríamos descobrir por que o caminho que o Balaão estava seguindo não agradava a Deus. E havia um perigo invisível no caminho, né, porque ele estava correndo perigo de morte, né? E quantas vezes não acontece isso conosco também, né? O caminho que nós estamos seguindo não agrada a Deus. E aí, nesse caso aqui, havia essa jumenta aí para tentar salvar o seu dono. Aí diz aí, vendo a jumenta, o anjo do Senhor, 3 vezes disse que a jumenta viu o anjo. Deitou-se debaixo de Balaão. Ela radicalizou agora, né? Então a ira de Balaão acendeu-se. Pela primeira vez está dizendo aqui que a ira dele acendeu-se, porque antes, as 2 vezes que ele espancou a jumenta, não fala nada a respeito de ira. Talvez ele espancou, mas ainda não tinha se acendido a sua ira. Na 3ª vez, é dito aqui que ele acendeu-se a ira de Balaão contra a sua jumenta, e ele espancou a jumenta com o bordão. Agora o bordão é mencionado. O bordão naturalmente era aquela vara, né? Tua vara e o teu cajado me consolam. Uma vara, acredito que ele levava um bordão. Ele espancou a jumenta com o bordão. Agora ele estava sendo movido por ira. Talvez as 2 vezes anteriores, talvez ele não estava, mas agora estava, né? Então, é o caso de pensar que muitas vezes na nossa caminhada, quando nós estamos caminhando por este mundo, que é cheio de coisas invisíveis, quando as coisas começam a dar errado, que não saem conforme o nosso planejamento, a nossa tendência é nos irritar, né? Nos irar e descarregar nossa frustração em alguém. No caso aqui, nada melhor do que o animal. E às vezes até pessoas que têm animais de estimação podem descarregar a sua frustração sobre o seu animal de estimação. Pode ser, no caso aqui era uma jumenta. Acredito que ela não era somente um animal de estimação, mas era também, ela não é somente uma montaria, transporte, mas era também um animal de estimação, né? E aí,
a jumenta estava procurando fazer o bem para ele, mas ele, por não ver as coisas invisíveis, ele se irou, acendeu-se a ira dele, né? Contra a jumenta, e ele espancou a jumenta com o bordão mais uma vez, a terceira vez. Então, aqui nesse texto diz 3 vezes seguida que diz aqui que a jumenta viu o anjo. E 3 vezes diz que a jumenta, que o Balaão espancou a jumenta. Então, às vezes eu já tenho pensado nesse texto da seguinte maneira: o profeta tinha menos visão do que a jumenta, enxergava menos. E olha que na Bíblia, o profeta é aquele que vê mais, né? A visão é característica do profeta, ver coisas que os outros não veem. Mas nesse caso aqui, paradoxalmente, esse profeta enxergava menos do que essa jumenta. Naturalmente, ele ia num caminho da desobediência. É muito interessante, né? O motivo por que ele não está agradando a Deus nessa caminhada. Aí diz aqui: então o Senhor abriu a boca da jumenta. Temos que atentar bem para os detalhes. O Senhor abriu a boca da jumenta. Quando Deus ele fez a criação, lá no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus criou os animais. Então Deus não deu os animais, pelo menos o texto não diz, né? Aquela cobra falou, mas vamos tomar por certo de que aos animais não foi dado o dom da fala, mas ao homem sim, o homem e a mulher, como Deus disse, façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí o homem e a mulher foram criados com a capacidade de falar, né? De verbalizar os seus pensamentos, como Deus também é. Então a imagem é a semelhança de Deus. Acredito que os anjos também. Mas os animais não. Só que aqui fica patente que Deus, na hora que ele quiser, ele pode fazer com que o animal fale. Então, nesse caso aqui, e aí eu quero dizer que não foi Deus que falou, né? No passado, ignorantemente, sem atentar para o texto direito, eu já cheguei a afirmar que Deus falou pela boca de uma jumenta, de um animal. Isso não é verdade. Deus não fala pela boca de animais. Mas Deus simplesmente abriu a boca da jumenta e deu capacidade a ela para manifestar os seus pensamentos em palavras. E aí ela falou o que realmente está se passando na mente dela. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Então ela de certa maneira, ela repreendeu o Balaão. Então ela disse: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? Repreendeu o Balaão, confrontou. Não sei se o Balaão deve ter se assustado, mas a Bíblia não diz. Eu fico imaginando se os nossos animais de estimação pudessem nos confrontar, nos repreender, porque certamente tem coisas que ele sabe que nós não sabemos. E aí o Balaão vai e ele responde, Ele responde assim: e Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Não, por que zombaste de mim? Ele disse: olha, você zombou de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Então o Balaão achou que a jumenta, ao não obedecer os comandos dele, estava zombando dele, desobedecendo, E aí ele já revelou aqui o seu intento de matar a jumenta. Eu só não matei porque eu não tinha espada. Se eu tivesse uma espada, eu já te mataria. Mas aí a jumenta argumentou, se justificou, A jumenta, agora com a capacidade de falar, exprimir os seus pensamentos. Eu quero dizer que eu acredito que a única coisa que Deus fez aqui foi dar a capacidade da jumenta de externar os seus pensamentos. Os animais têm inteligência, ainda que às vezes menor que a dos seres humanos, E todavia eles têm inteligência, eles têm sentimento, têm emoções. Até os nossos relacionamentos com os nossos animais, ele envolve sentimentos e emoções, Dependendo da maneira como nós os tratamos. Sabemos que os animais normalmente são leais, Não nos traem, não nos fazem mal, tal.
Aí o Balaão disse, não, a jumenta foi que agora respondeu. A jumenta disse, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Parece que era muito tempo, né? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Agora parece que ele começou a se abrandar, né? Porque esse comportamento desobediente e aparentemente rebelde não era quanto mais, né? Era a primeira vez que ela estava agindo dessa maneira, porque sempre foi uma jumenta obediente, submissa aos comandos do seu dono. Mas agora, pela primeira vez, ela manifestou um comportamento diferente. Ela disse assim, você deveria entender que havia um motivo. Imagino que ela pode ter pensado isso, né? E aí ele foi até... agora parece que começou a raciocinar. Não, realmente, você nunca fez isso, é a primeira vez e tal. Agora, e aí é que eu quero ver o seguinte. Eu percebo que existem pessoas que são cruéis, né? Não adianta, porque há tanto tempo vivendo no meio dos seres humanos, estudando a personalidade humana, né? Estudando a psicologia humana, nós sabemos que existem pessoas cuja natureza é crueldade. Há pessoas cruéis. Alguns acham que todos os seres humanos são cruéis. Eu acredito que não, né? Mas eu acredito que todos os seres humanos são pecadores, né? A não ser que sejam regenerados aí, transformados por Deus, mas a crueldade está na natureza talvez até vamos imaginar, de uma minoria, né? Ou dependendo das circunstâncias, mas existe crueldade. E mesmo nos tempos modernos em que nós vemos pessoas que demonstram grande crueldade para com seus animais de estimação. E não pensam nisso. Por exemplo, há pessoas que mantêm os seus curióis presos em gaiolas, e ela não se pergunta assim, esse pássaro que eu mantenho preso nessa gaiola, o que será que ele pensa? Qual é o desejo dele ficar preso mesmo, está feliz aí? Ou será que ele gostaria de ser livre? Ou melhor ainda, para que Deus fez esses animais? Foi para viverem presos? E eu observando essas coisas, principalmente depois que eu me tornei cristão, né? Acredito que quando nós nos tornamos cristãos, parte da natureza divina passa para nós, dependendo da comunhão com Deus, né? Tem um texto que diz assim, para que sejais participantes da natureza divina. Acho que é a primeira carta de Pedro que diz isso, né? Segunda carta de Pedro, né? Então, parte da natureza divina passa para nós, ainda que não totalmente. E aí as qualidades de Deus, de bondade, misericórdia, compaixão, elas também passam para nós. Porque no momento em que o ser humano pecou lá no paraíso, parte da natureza de Satanás passou para os seres humanos. Então, toda vez que nós exibimos as qualidades de Satanás, do caráter de Satanás, acredito que as obras da carne, de Gálatas capítulo 5, são a natureza de Satanás revelada através de nós. E, todavia, o fruto do Espírito é a natureza de Deus se manifestando também em nós. De maneira que tanto Deus como o diabo podem ser representados na pessoa humana. E a crueldade é uma característica de Satanás. Então, e aí algumas pessoas, né, até mesmo crentes ou supostamente crentes, demonstram grande crueldade, às vezes com os próprios seres humanos. E, porém, também com os animais. Os seus próprios animais de estimação. Eu, ao longo da minha vida, decidi não manter preso nenhum animal, né? Todos os meus animais de estimação são soltos, né? Claro que tomando o devido cuidado para que, por exemplo, os cachorros não ameacem os outros seres humanos. Mas, na medida do possível, mantê-los livres como gostariam de ser, né? Acredito até como Jesus disse assim, fazer aos homens o que quereis que ele também vos faça, também se aplica aos animais, né? Por isso que os hindus, através daquela doutrina da transmigração das almas, metempsicose,
né, que acredita que cada ser humano, ele, quando morre, ele reencarna, alguns na forma de animais, por isso que eles não matam animais, até insetos, porque pode ser um ser humano que retornou na forma de um animal. Isso não tem respaldo na Bíblia, mas a gente olhando assim, a gente chega até a pensar, bem que seria justo, né? Aquele que fez mal a algum animal, cruel, injusto, maltratou, Deus fizesse retornar à terra na pessoa de um animal para sofrer o mesmo tratamento. Mas não tem base na Bíblia, naturalmente, né? E aqui, como Deus vai entrar em cena aqui, eu quero ver o que é que Deus pensa disso tudo, né? Porque, naturalmente, Deus está observando tudo. Será que Deus, será que ele aprovou o tratamento dispensado pelo profeta a esse animal, essa jumenta? Já que muito tempo depois, Jesus, ele precisaria de uma jumenta, ou na verdade de um jumentinho. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. A jumenta foi junto, né? Diz lá o texto de Mateus 21, diz que a jumenta foi junto. Ele se apresentou como Messias em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de animal de carga, ou de uma jumenta. Então, Deus diz o seguinte, agora Deus se envolveu na questão, ele diz assim: então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Deus abriu os olhos de Balaão. Deus pode abrir os nossos olhos, né? Para nós vermos coisas que nós não vemos. Na verdade, a conversão consiste nisso. Quando, na agenda do Messias, em Lucas capítulo 4, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e libertar os cativos, né? Anunciar o ano aceitável do Senhor, mas me chama a atenção esse fato aqui, dar vista aos cegos. Eu sempre entendo esse texto como Jesus curou vários cegos, até cego de nascença, foi o único que fez isso em toda a Bíblia, mas também inclui a cegueira espiritual, né? Pela carta de Paulo aos Coríntios, aliás, segunda carta 4:4, então diz lá que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe respondesse a luz do Evangelho de Cristo com a glória de Deus. Então, ele cegou o entendimento, ele não cegou, o Deus deste século é Satanás. Ele não cegou, ele pode até cegar, acredito eu, né, lançando uma doença nos olhos, mas nesse caso aqui, quando ele cegou o entendimento, ele tirou a capacidade da pessoa entender, né? E nesse caso aqui, o Senhor abriu os olhos de Balaão. Tem coisas que só Deus pode abrir os olhos do ser humano para ele enxergar, né? E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então, podemos imaginar essa cena aterrorizante do anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão, naturalmente ameaçadora, né? Essa atitude do anjo com a espada desembainhada. E aí, o profeta que ia no caminho desviado, né? Mas quando nós estamos assim, acontecem muitas coisas no nosso caminho, nós temos que pensar se nós não estamos fora do caminho de Deus, né? Nós estamos indo num caminho contra a vontade de Deus, porque começa a acontecer os percalços, os problemas, parar para refletir, né? Será que não estamos no caminho errado não, já que está acontecendo tanto problema? E aqui, quando ele viu o anjo, aquele Balaão que até então estava muito arrogante, espancou 3 vezes a jumenta, até ameaçou matar a jumenta, mas agora diante da visão do anjo, ele se humilhou, né? Veja aí. Ele se prostrou sobre a sua face. Prostrou-se, né? Se humilhou diante do anjo. Então o anjo do Senhor lhe disse, agora veja, o que é que o anjo disse para ele? Eu creio que o anjo repreendeu ele porque ele bateu na jumenta. Diz assim: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Foi a primeira coisa que o anjo disse, olha. Porque 3 vezes já espancaste a tua jumenta. Então, quando você estiver espancando algum animal, né, acredito eu que Deus colocou os animais na terra para que os seres humanos cuidassem deles. Os animais
naturalmente doméstico, né? Deus criou lá no paraíso várias categorias de animais. Tem os animais selvagens, esses são predadores, eles cuidam de si mesmos. Mas Deus fez também os animais domésticos. Esses, os homens, seres humanos, que incluem as mulheres, são responsáveis para cuidar deles, né? Esses animais não sobreviverão sem a ação humana em favor deles. Enquanto as pessoas abandonam aí os seus animais, os tratam mal, né? E o anjo aqui repreendeu o profeta. Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu saí para ser teu adversário. Portanto, o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então, de certa maneira, o anjo está falando para o profeta que, comparando o comportamento da jumenta com o comportamento do profeta, né? Tipo assim, se Balaão estava num caminho de desobediência, como é que ele queria que a jumenta estivesse no caminho de obediência em relação a ele? Ainda chegou a dizer que a jumenta foi mais justa no seu comportamento do que o próprio Balaão, porque a jumenta agiu na desobediência com o objetivo de salvar o seu dono. Nobreza a motivação da jumenta. Mas o Balaão ia no caminho do erro, interessado em dinheiro, né? O amor ao dinheiro, o amor ao lucro, amou o prêmio da injustiça, o galardão da injustiça. A motivação do profeta é completamente egoísta, enquanto que a da jumenta era nobre. E aí, ele disse, né, se não fosse a jumenta, ele teria morrido, o anjo teria matado. Aí eu me pergunto até assim, em forma de aplicação, às vezes o animal de estimação que nós temos nos salvam. Pode ser a nossa salvação, Deus pode nos salvar através dele. Pode ser um instrumento da mão de Deus, né? Desde que nós os tratemos bem também, né? Então ele diz aí, então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Não se fala mais da jumenta de Balaão, não fala mais nada dela. Mas a gente percebe que ele não deu a menor confiança para ela, ele não falou nada a respeito dela, ignorou completamente, tratou com desprezo por ser um animal inferior, e ele apenas se reportou ao anjo. Então, eu quero terminar essa história mostrando como foi que Balaão terminou, né, a história de Balaão aqui. Em Números capítulo 31, verso 7, diz assim, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Isso foram os judeus, os israelitas, né? Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Zur, a Hur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. É interessante que lá o Balaão disse para a jumenta assim, se eu tivesse na mão a espada, te mataria, eu teria te matado. Agora os israelitas mataram Balaão, a espada. Eu me pergunto, né? Essa morte, essa maneira como o profeta terminou, de maneira trágica, não terá a ver, em parte, pelo menos, com a maneira como ele tratou o seu animal de estimação, de maneira injusta? Deus observa a maneira como nós tratamos os animais? Tem um provérbio que diz assim, o justo cuida bem dos seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Tudo que está na Bíblia tem importância. Então, que o nosso relacionamento com os animais de estimação, né, seja baseado na misericórdia e na consciência de que Deus está vendo e que Ele espera que nós sejamos bondosos com os nossos animais.
Então que essa mensagem venha falar alguma coisa no seu coração, né? De repente, quem sabe, alguma coisa Deus pode lhe falar a respeito de uma mensagem dessa, né? Que Deus abençoe você e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.